Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live na nossa temporada do imobiliário, envolvendo, assuntos dentro do espectro da regularização imobiliária. E hoje nós vamos receber o Valdiran Casimiro e nós vamos falar sobre convalidação do registro dos imóveis rurais. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Nossa última live dessa temporada, ok? E aproveite para mandar um aviãozinho aqui, chamar a galera para acompanhar e não perder, mais esse conteúdo dessa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Eliane, Neiva, Adriano. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. O Valdiran deve estar chegando. E hoje nós vamos receber o Valdiran, que é lá do Tocantins, tá? Para compartilhar aqui conosco sobre esse tema tão relevante e que está sendo, um importante instrumento na regularização fundiária lá no estado do Tocantins. Boa noite, Neiva. Então, já tem gente me perguntando aqui no direct se essa live ficará salva. Ficará assim só 24 horas, tá? Vamos só aguardar aqui o Valdiran entrar. Vamos só aguardar aqui só mais um pouco. E aí me digam de onde vocês são. Boa noite, boa noite. Olá, olá. Vamos compartilhar essa live para chamar o pessoal para participar, E não perder mais esse conteúdo rico que nós teremos aqui hoje. Ó, o Gabriel de São Bernardo do Campo. Quem mais? Olha, a Neiva de Porto Velho, Rondônia. Muito show, muito show. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver aqui, deixa eu falar com o Valdiran. Deixa eu chamar aqui. Ver se ele chegou aqui, não, Vão me dizendo aí de onde vocês são. E não esqueçam de compartilhar a live. Olá, Zé Antônio. Boa noite. Amigo querido. Vamos aguardar o Valdiran aqui. Olá, olá, olá. Ele disse que não tá me vendo, olha só. Coisas do online, Agora deu certo, ele vai entrar aqui. Oi, Julie! Quanto tempo? Olá,
boa noite. Valdiran, pode... Deixa eu ver se eu consigo já te... Você tem que solicitar para participar. Boa noite, Júlio. Quanto tempo. Saudades de ti. O Luiz Fernando também, corretor de imóveis. Aê! Eu estava te esperando e você não aparecia online. Ah, eu sumi. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela Coisas do convidou, online, né, Valdiran? eu não compareço. Agora eu compareço, ela some. Estamos fugindo um do outro. Então, e aí, Poliana, É, tudo bem? tá um pouquinho baixo, tá? Tá baixo? Tá. Como é que tá o áudio aí para vocês, pessoal? E o que é que eu posso fazer para melhorar? Não. Será que é o fone? Não sei. Baixo? Ah, oi, oi, oi. E aí, Jorge? Me confirma como é que tá recebendo a gente aí? Oi? Estou falando com um colega aqui, o Jorge, que está online aí. Marcelo, boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Eu e o Valdiran? Aí, eu também tô achando o áudio dele baixo. Tá baixo? Então, deixa eu sair e voltar novamente. Tá joia, Só um minutinho, tá? tá joia. A Valéria, boa noite. Os comentários estão desativados? Não está, não. Bom, os comentários estão desativados? Aqui tá normal, tá? Verifique por gentileza. Ah, então ótimo. Obrigada, Julie. E agora? Agora está perfeito. Será, Perfeito. será que esse meu fone também é microfone? Bom, Ai, que bom. Obrigada, viu, eu, Odiran, por ter aceito mais uma não, vez meu eu que agradeço. convite. Na outra oportunidade, nós falamos sobre a eletronização, né, dos Exatamente. atos. E foi, inclusive, uma aula sensacional. E hoje nós vamos falar sobre a convalidação, né, dos registros dos imóveis rurais, que é um assunto bastante interessante nesse espectro da regularização imobiliária que a gente vem tratando aqui esses dias, né? Então, olha só, vou apresentar aqui o Diran, que está aqui conosco hoje, que é advogado e consultor nas áreas notarial, registral e imobiliária, é tabelião e registrador no Tocantins, presidente da Noreg do Tocantins, diretor de regularização fundiária rural de registro de imóveis do Brasil e membro do Comitê de Normas Técnicas da ONR, né, que é o operador nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis do Brasil. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, contribuindo mais uma vez e assim, eu vejo, Valdir, o seu empenho, né, também como outros colegas em compartilhar mesmo, né, o conhecimento e estar sempre à frente, buscando, sendo atuante, né, nesse processo que a gente fala tanto, né, da desburocratização, na desjudicialização, né, de alguns atos, né, para propiciar mesmo a agilidade, a celeridade e, claro, né, trazer ferramentas
e institutos que favoreçam de fato a não só a regularização imobiliária, né, mas outras questões que nós que atuamos no extrajudicial, a gente presencia, né, diariamente. São alguns desafios que a gente vive, né? Então, Poliana, boa noite aos nossos ouvintes aí, ou telespectadores, não sei se pode chamar assim, né? Ah, só fazer um reparo, Poliana, aí, né, algumas. Eu sei que você aproveitou a última vez, né? Eu não me recordo se já tem um ano que a gente fez a última live, mas tá por aí, né? Já próximo disso, né? Ah, tá. Você colocou aí consultor e advogado, isso já foi, mas faz tempo, agora é só tabela registrador, a gente faz alguns treinamentos para alguns colegas só para advogado e pessoal da área de regularização imobiliária rural. E também como diretor de regularização fundiária rural de uma associação nacional nossa chamada Colégio Notarial, Colégio Registral Imobiliário do Brasil, eu deixei recentemente, continuo no ONR, e assim sim a gente continua. E aqui no Tocantins, ainda na presidência da Noreg Tocantins, recém-postado para mais um mandato. Como você falou, esse tema, quando você convidou, eu já estava quase me oferecendo para vir, porque como, dada a sua audiência e o seu perfil aí, e o que você trabalha nessa área de regularização, a gente quer falar de um assunto que é praticamente só do Tocantins, que é a convalidação de registros, entre aspas, paroquiais, e praticamente só do Tocantins. O Tocantins que encontrou essa solução. Outros Então, estados. Valdirã, eu até gostaria, porque de fato, né, a lei que regula a convalidação é uma lei estadual, né, daí do Tocantins, uma inovação, né, de vocês, inclusive em que você foi parte bem presente e ativa nesse processo. E eu gostaria que você fizesse, primeiro, explicasse o que é de fato a convalidação, esse instituto, para quem não está habituado. Haja vista que o foco está aí no Tocantins, né? Exato. Fomento, né? O fomento desse instituto. E traz para nós também um paralelo de como se encontra esse instituto no âmbito federal, né? Para fazer esse link com essa solução que vocês desenvolveram aí. Então, Poliana, o que acontece? Assim, vou dar um pouco do histórico. O registro imobiliário no Brasil, e sobretudo no estado de Tocantins, que também é em Goiás, você está em Goiás, nós fomos desligados de Goiás em 88, né? Então, vem também do Goiás. Basicamente, o registro de uma propriedade imobiliária rural, ela tecnicamente, corretamente, deveria advir de um desmembramento, passando do Estado, do ente público, para o particular. Isso geralmente é comum as pessoas conhecerem os títulos expedidos pelo INCRA, e aí no Goiás, antigamente chamava IDAGO, não sei se chama mais hoje o órgão de terra do Estado de Goiás, e que era o mesmo no Tocantins, e hoje é o nosso, hoje desde 88, é o nosso ITERTINS, na verdade criado em 89. Só que muitos registros não passaram por esse procedimento. Às vezes por desconhecimento do registrador da época, às vezes por ordens judiciais também, por desconhecer o direito registral imobiliário, e o registrador acabava cumprindo. Assim, até um fato, abrindo um parênteses aqui, a maioria dos registros que são convalidáveis, a gente verifica que eles surgiram a partir do cumprimento de uma ordem judicial de um inventário que foi feito. O advogado peticionou no inventário dizendo a fazenda número tal, fazenda de tantos alqueires, e o juiz mandou lá, espécie de formato partilha da fazenda tal, fica para fulano. Aí chegava no registro de imóveis, o registrador registrava, abria a matrícula e dava uma origem ali
para uma posse, provavelmente era uma posse, transformou-se ali numa matrícula. Essas matrículas, tidas dessa forma, ganhou um nome na doutrina, ganhou um nome no linguajar popular, que é chamado títulos paroquiais, matrículas paroquiais. As pessoas costumam chamar dessa denominação, fazendo alusão ao período em que o registro de imóveis, o registro fundiário, era feito pelas paróquias. Era um controle, basicamente um cadastro feito pelas paróquias, pelo padre. Pela igreja. Então, pela igreja. E aí, em 2018, o CNJ estabeleceu a meta de gestão dele, e dentre essas metas, tinha duas metas que impactavam bastante nesses registros, que determinavam que todos os registros irregulares dessa forma deveriam ser sumariamente cancelados. Imagina um estado que vive do agro, como Tocantins, Goiás, por exemplo, ter de cancelar todas essas matrículas e as pessoas ficarem sem... assim, tem um registro, é capenga, mas está funcionando. Aí fica sem nada. Em função disso, o Estado de Tocantins, o Tribunal de Justiça, criou um órgão lá específico para tratar dessa demanda, porque alguns estados cancelaram, chegaram a emitir atos cancelando. O Tocantins não fez isso, as corregedorias. E daí, aqui, qual a solução que foi apontada? Criou-se um núcleo. Esse núcleo apontou a possibilidade de convalidar por meio de lei, ou seja, convalidar o registro que já existe no cartório, não está nascendo um registro novo, existe um registro, esse registro não teve a origem pública, a lei foi lá e deu a origem pública para ele. E é importante ressaltar, né, o que envolve, né, a convalidação, né, o Instituto da Convalidação, né, ele ratifica, né, exatamente, o título. Explica para nós. Essa é a grande questão. A maioria das pessoas chegam achando, até mesmo os advogados, chegam naquela ideia de que está regularizando a posse, está olhando o aspecto objetivo, material, a propriedade. Mas, na verdade, o que o ato, o Instituto Convalidação, é a convalidação do registro, ou seja, valida um registro que foi feito, mal feito, vamos dizer assim, entre aspas. Ele valida esse registro, então ele convalida esse registro. De modo que também não está desassociado da verificação dos aspectos fáticos, se essa propriedade existe ou não. Ou seja, o governo o Estado do Tocantins só está autorizando a convalidar se, além de você ter o registro, você também ter os outros atributos da propriedade, você ter a posse, você ter... ou seja, há essa conjugação de fatores, mas o que está ocorrendo mesmo é convalidando um registro. Ótimo, ótimo. E a convalidação, como é o procedimento no que se refere à questão documental, Valdir? Então, é um procedimento muito simples, ele é possível de terminar em 45 dias. Assim, só para ver o histórico, essa lei é de 2019, ela não andou por alguns entraves que criaram no procedimento, até que agora, já no ano passado, no final do ano passado, foi mudado o procedimento para que essa convalidação iniciasse nos cartórios. Mas teve-se o cuidado de manter a ideia de que o procedimento deve ser deflagrado por meio de o requerente tem que estar acompanhado de advogado, ou seja, tem que ser por meio de advogado. O advogado peticiona, juntando a prova da existência do registro, juntando todo o levantamento geodésico do imóvel, daquela área que compõe aquele registro. E estou bem, assim, resumindo, né? O cartório vai fazer o procedimento como se fosse de um georreferenciamento, que é a retificação de uma matrícula, como se fosse de um geo, conhecidamente como o pessoal chama de averbal gel, que não tem nada de averbação, como a gente sabe, mas é um procedimento que é aquele que popularmente chamam de averbal gel, com uma singularidade que é a notificação do Estado do Tocantins, no caso o Intertins, para ele verificar se
há algum conflito, ou se já há um outro interesse lá no órgão, ou se já foi titulado para alguém essa mesma área. Então, ele verifica isso, ele verifica só o aspecto formal se há uma sobreposição com a área já titulada, se há uma sobreposição numa área conflituosa. E, verificado isso, não tendo nenhum empecilho a prosseguir, eles pedem um termo lá, concordando com a convalidação. A gente chama esse termo de convalidação, isso tudo eletronicamente, tudo por meio da Central de Serviço Eletrônico É Compartilhado. isso que eu ia perguntar. Está processando eletronicamente? Tudo eletronicamente. O testing chega assim, a média é 3 dias para o testing dar essa resposta. Então, está sendo muito rápido. E chegou no cartório de volta, o cartório só vai notificar as outras pessoas e fazer aquele procedimento que seria o mesmo que se faz quando se faz o georreferenciamento. Há algumas situações que fogem desse procedimento ordinário aí, vamos dizer assim, que são, às vezes, a lei previu a possibilidade de você comprovar alguns dos requisitos por meio de ata notarial. Por exemplo, às vezes, o registro diz só assim, do pé do morro tal à grota tal. Então, um registro muito vago. Então, precisaria da atuação do tabelião aí para verificar, né? testar em loco, exatamente, testar em loco se existe posse efetiva, se existe lá realmente uma propriedade. Mas esse requerimento que é feito através do advogado, né? Ele não é uma ata notarial. Não, o advogado vai postular junto ao registro de imóveis, instruindo com os documentos necessários. Os documentos necessários pode ser que, a depender de cada caso, ele necessite de uma ata notarial. Quando é que geralmente vai necessitar da ata notarial? Quando ele não tenha como comprovar alguma dúvida, né? Quando o registro não aponta realmente onde é que está o tamanho às vezes tem registro dizendo o seguinte, tem registro em léguas. Expressão, a área está expressa no registro em léguas, em quilômetros, em alqueires. Não tem, às vezes, o perímetro delimitado. Às vezes o perímetro está só uma indicação de uma grota, um pé de serra. Então, isso, às vezes, vai ser necessário. Às vezes, também tem registros que têm uma área imensamente maior do que a área real. Então, isso é muito comum, né? A gente que atua muito na regularização e até em condomínios e loteamentos, quando a gente vai, de fato, ali se certificar da área, né? No que tange a dimensão, como a gente vive isso, né, Valdirã? Aqui, né, Goiás, Tocantins, outros na estados verdade, também. a gente está mais para cá, a gente vê sempre, mas eu andando aí para outros estados, a gente sabe que a realidade é o Brasil É todo. geral. É geral. Então, essa questão aí de áreas mal descritas, o georreferenciamento é uma medida que foi muito importante para a melhoria da governança fundiária, porque muitos imóveis são, até imóveis que foram já feitos pelo procedimento de levantamento geodésico, mas naquela época ainda que o pessoal da área técnica aí chama de teodolito, eu não conheço muito da área de agrimensura, mas até mesmo quando já foi com processos mais modernos, é comum você pegar e verificar divergência muito grande de área. E conta aqui para nós, quais imóveis não podem ser convalidados? Então, basicamente, todos os imóveis rurais que estão no estado do Tocantins sem um registro que tenha vindo do INCRA ou do IDAG ou do Tocantins podem ser convalidados. Agora eu vou falar a exceção a isso aí. Quando é que não pode ser? Não pode ser se você estiver litigando, o imóvel tiver algum conflito judicial, ele não será objeto de convalidação. Não será também se for áreas tidas como áreas
de interesse social, ou que envolva domínio da União, ou que envolva domínio de terras indígenas, quilombolas, já delimitado. Essas áreas elas estão excluídas desse procedimento. Basicamente, são só esses os casos. O resto, todos podem ser convalidados. Ah, tá. Valdira, agora que a lei está sendo aplicada, porque eu até comentei ontem, até foi um dos Com a Ana, tópicos com a Ana, e que a gente, na aplicação das leis, é que a gente vai experienciando, né, os fatos, e claro, isso é positivo porque viabiliza, né, a essas atualizações, né? Mas no caso dessa lei estadual, a 3525, 3.025, quais os desafios que você já tem experienciado, assim, na Bom, prática? tem um que ainda não foi superado, é que, olha, assim, as coisas que aconteciam, né? E a gente também tem que olhar o passado com a visão do passado, né? Olhar o passado com a nossa visão de hoje, às vezes é por isso que a gente chega, não, que absurdo. Às vezes não era tão absurdo assim, talvez daqui a 10 anos alguém vai dizer, olha, que absurdo, né? O que estão fazendo hoje. Mas olha só o que a gente verificou recentemente. O cidadão deu entrada no procedimento para convalidar e chega no intestino, e o intestino, não, essa área está em cima de uma área que já foi arrecadada pelo Estado. Arrecadada como? O Estado arrecadou em gabinete. Não notificou ninguém, não consultou o registro BOL para verificar se tinha matrículas pré-existentes na área. E aí, embora dê para entender que é possível a convalidação dessa matrícula, não está bem claramente isso, e às vezes como estamos mexendo com regularização fundiária, às vezes há um temor do ente público de fazer. E aí estamos ainda em busca de uma solução. Só para você exemplificar o caso concreto. O Estado abriu uma matrícula, uma certa época, no cartório, pediu para abrir matrícula de uma área de 1.000 hectares. E simplesmente abriu matrícula, o cartório você não tem como verificar se está sobreposto a algumas matrículas paroquiais que tem no cartório. E não tinha ninguém esperava que um dia vinha a convalidação e tal, o georreferenciamento. Aí o cidadão hoje vai lá, pega seus 100 hectares, dá a entrada, manda para... Está lá com a sua matrícula tudo certinho no cartório paroquial. A lei diz que ele tem direito de convalidar. Chega para o cartório, remete para o intestino, não. Essa área aqui já é um título aqui, então eu posso passar para ele, mas eu tenho que passar para ele por aquele outro procedimento que passa 10 anos, que é a expedição de título mesmo, comum, que é o da entrada no intestino. Então, olha a dificuldade que esse cidadão saiba, que 45 dias, às vezes, que demora um procedimento, ele vai passar um procedimento de anos, simplesmente porque há um mero entrave burocrático mesmo, simples, porque a questão de fundo o Estado autorizou convalidar. O Estado ainda está admitido que ele é o dono ainda, a matrícula está lá com ele. Mas aí tem esse entrave burocrático aí que a gente ainda não sabe como resolver. Inclusive, uma das outras questões também que a gente abordou ontem é justamente isso, que o Estado, né, o órgão público, ele é um dos que mais corrobora ou, né, tem e cria situações que favoreçam a irregularidade, né, ou ilegalidade. Essas matrículas mesmo, que estão sendo corrigidas agora, elas vieram da atuação do poder público equivocada, né? No mínimo equivocada. Né? Como eu disse, às vezes a gente também está olhando com o passado com o olhar do presente, que se torna também, às vezes, uma forma equivocada de ver as coisas. Porque imagina que daqui a 10 anos vamos dizer que o que o Valdir está fazendo agora, que o Estado está fez, está tudo errado. Né? Não se sabe, né?
Mas essa é uma análise que é importante a gente fazer até para caminhar, né? Porque a gente fala tanto da importância, né, de regularizar, né, e desses instrumentos que são tão bem relevantes, né, no caso da regularização fundiária, né, que tem vários institutos e instrumentos que favorecem, né, agora com essa última lei. Então, é importante a gente fazer essa análise, mas com certeza, quando você fala de a gente olhar o passado com os olhos do presente, isso aí dá mesmo uma, né? Às vezes a gente até comete uma injustiça, talvez, né? Digamos assim. Às vezes a gente pensa assim, não, faziam tudo errado, né? Mas será É, que lá na frente não vão falar isso da gente, né? é isso aí. Então, Valdiran, e outra coisa, essa lei é de 2019, né? E nesse período aí, de lá para cá, como se movimentou, como está se movimentando os outros foi, estados com foi. relação à convalidação? Então, eu não acompanhei. Parece que essa questão em outros estados, pelo menos eu estava vendo o Piauí, aqui próximo, lá estão somente acelerando mais a titulação, pelo que eu vi, mas não fizeram nada assim fora da caixinha como aqui no Tocantins fez, né? O Tocantins também não tirou do nada isso aqui. Isso aqui tem decisão do Supremo dizendo a possibilidade de convalidação, tem casos concretos num desses territórios, que era território, não me recordo se é o Amapá ou se é Roraima, que foi julgado pelo Supremo Constitucional a lei na época. Então, isso aqui não, foi uma situação estudada por muito. Esse núcleo, chamado NUPREF, criado lá pela Corredoria, é composto de uns 30 órgãos. Então, foi uma solução construída, bem estudada. Assim. Embasada, né? E já Embasada, com exatamente. jurisprudência, né? Exatamente. Embasando e regulando. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Aproveitem aí. Vamos explorar o Valdiran. Eu vou enquanto saem as perguntas aí, te falar uma decepção sobre essa questão, sabe? Os advogados não acordaram. É o maior filão de advocacia existente nesse momento no país. Imagina você fazer um requerimento, 45 dias depois, nem uma liminar é apreciada às vezes nem a liminar são apreciadas em tão curto prazo. Em matéria agrária, às vezes nem as liminares são apreciadas em tão curto prazo. E você tem a solução final do seu caso, regulariza imóveis que estão plantando soja, que é um imóvel de milhões, você regulariza rapidinho. E eu vou te falar assim, Peguei a dica, viu, Valdir? então, eu vou te falar que a demanda não está tão alta, tá? Eu acho que eu sou um dos que tem feito mais convalidações e, assim, acho que eu ainda não bati a casa dos 100 ainda não. Então, só para você ter uma ideia que é coisa para o Estado Tocantins, a gente estima que cerca de 70% das matrículas que existem no Estado Tocantins de imóveis rurais, elas são nessa situação que seria convalidáveis. Olha, é assustador. A lei venceu, nominalmente, a lei venceu o prazo, acabou o prazo agora em agosto. O governador tinha autorização legislativa para ele baixar decreto prorrogando, ele prorrogou por mais 3 anos. No meu entendimento, não teria findado, porque a interpretação majoritária de que quando uma lei pendente de regulamentação, ela tem um prazo nela lá, aquele prazo só começa a correr depois da regulamentação, então, no meu entendimento, ela só ia vencer no próximo ano. Mas, mesmo assim, o governador foi pelo lado nominal e já prorrogou por mais 3 anos. De qualquer modo, tem 3 anos de muita fartura para a advocacia. Tem nessa área. O pessoal fica falando, os campeão extrajudicial. Os campeão extrajudicial, você passa 6 meses, 1 ano. Essa aqui se A resolve média é essa, 6 meses, 1 ano. resolve em 45 dias. Então, é realmente uma
assim, um filão para a advocacia, né? Assim como, não, e nem se compara, mas como, só fazendo uma analogia, outro nicho que também a advocacia não acordou também é a regularização fundiária, né? Nesse novo espectro aí. E agora a convalidação muito Então, mais séria. eu olhando pela regularização fundiária, que é o tema lá da Ana, é, ele tem um impacto mais social, então tem menos apelo financeiro. Agora, a convalidação, 100% Econômico. é cash, é nicho, assim, se não tem, o cliente vai estar precisando. Agora, qual é o detalhe? Por que não andou tanto? Porque a maioria dos donos de imóveis não moram no Tocantins, eles não estão sabendo dessa lei. Então, o teu canal aí até ajuda bastante para que chegue a pessoas de fora do estado do Tocantins, então tem conhecimento dessa. Então, muitos dos beneficiados por essa lei, às vezes ainda não tomaram conhecimento disso. Tem o seu imóvel aqui e não sabe disso. É isso aí, muito bom. Muito bom. Informações muito relevantes. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não, aqui tá sem perguntas. Você tem mais alguma curiosidade para trazer para nós, Valdiran? Nosso tempo também está acabando. Bom, é só nessa linha mesmo de que a gente, assim, possa incentivar o pessoal a vir convalidar. No Tocantins é tudo online, tudo online. Então Show. você pode ficar em Goiás aí protocolizar as coisas aqui à noite, essa hora mesmo da noite, você vai protocolizar tudo, vai andar Muito bom. tranquilamente. Então, você não tem dificuldade, claro, você vai ter dificuldade em algum cartório ou outro, mas relativamente ao resto do país, nós estamos totalmente todos online e alguns mais online do que os outros. Eu, por exemplo, eu tenho um balcão virtual, você pode entrar e ser atendido por alguém, uma videoconferência como essa que nós estamos fazendo aqui agora. Durante todo o período do expediente do cartório está lá a sala aberta, o balcão virtual aberto. Muito, muito, muito bom. Sensacional. E E aí lá você vem. Hã? aproveitar, já que no estado Tocantins, provavelmente, assim, a maioria das escrituras online são o meu cartório que faz, ou seja, você está negociando o imóvel no Tocantins, estou vendo que tem um corretor aí online, aqui assistindo agora, negociou o imóvel, no Tocantins, o comprador é do Tocantins, entre em contato aí com a gente, que o cartório, só entrar no nosso site, e o cartório te atende lá e lá vai ser escritura online, você vai, pode atender o seu cliente lá no seu escritório mesmo. Show, show. Live extraordinária, hein, gente? Muito, muito, muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, Valdiran? Obrigada mais Disposição. uma vez por estar aqui participando, colaborando e compartilhando tanta informação relevante para nós, para os colegas advogados, para, enfim, todos atuantes, né, no mercado imobiliário, que de alguma forma é interessante esse tema, né? De alguma forma há aí um ganho com relação a esse tema. Sim, não, e a gente está à disposição aí, precisando de qualquer, ou alguém que tem um canal como o seu e que queira difundir também, nós estamos à disposição, pode chamar que a gente participa, tá? E você, na hora que precisar, toma as ordens novamente para falar de algum outro tema que a gente possa contribuir. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu, Vadiran? E até a próxima, então. E a gente Valeu, se boa fala. noite. E para vocês, muito obrigada, muito obrigada. Um excelente fim de noite e até a próxima. Valeu. Até, gente. Tchau.